Hi, good morning, guys. Day 25 with the book of Proverbs today. Bom dia, pessoal. Dia 25 hoje, então, com o livro de Provérbios. We have only 6 days left, or 6 devotionals left. Só temos mais 6 dias, né? Ou 6 devocionais aí para finalizar essa série. And today I'm here at my father-in-law house and we're in the living room having a conversation together, right? Então, hoje eu tô aqui na casa do meu sogro e nós estamos aqui juntinhos, né? Para ter uma conversa um pouquinho mais íntima juntos with the Bible, com a Bíblia. So, let's learn English with the Bible. Let's go to Proverbs 25. Vamos aprender, então, um pouquinho de inglês com a Bíblia. Vamos lá para Provérbios, capítulo 25. Proverbs, chapter 25. Proverbs 25. I'm going to read from the Amplified Version today. Eu vou ler hoje para vocês da versão amplificada. Um pouquinho diferente essa versão que a gente vai ler hoje, tá? I'm gonna have it here on the computer. Eu vou ter bem aqui no computador. So I'm just gonna read and you just can pay attention here to the screen. And then after, I'm going to read and you repeat with me, ok? Então agora a primeira vez eu vou ler, vai aparecer aqui na tela, você só acompanha. Depois eu leio e você repete novamente após mim, combinado? Proverbs chapter 25, verse 24. It is better to live in a corner of the housetop on the flat roof, exposed to the weather, than in a house shared with a quarrelsome, contentious woman. Proverbs chapter 25, verse 24. One more time with the equivalence in Portuguese and then you repeat. Mais uma vez então com a equivalência no português e você repete. Proverbs chapter 25, verse 24. Provérbios capítulo 25, versículo 24. It is better, é melhor, to live in, morar em, in a corner of the housetop, no canto do topo de uma casa, on the flat roof, no teto, no telhado, em cima do telhado, exposed to the weather, exposto ao tempo, than in a house, do que em uma casa, shared with a quarrelsome, compartilhada com uma briguenta, contentious woman, ou uma mulher que é contendenciosa, aquela mulher briguenta, uma mulher que briga muito. Proverbs chapter 25, verse 24. Provérbios capítulo 25, versículo 24. And guys, a few key words from this verse today. Algumas palavras-chave desse verso hoje, que elas são bem interessantes, as palavras-chave que eu trouxe para você, e bem específicas também, para que elas não só venham acrescentar agora nessa questão do inglês bíblico, mas você vai ver muitas essas palavras em inglês. So I'm gonna read and you repeat after me. Eu vou ler e você repete após mim. Corner. Corner pode significar canto, esquina ou escanteio, tá? Então, são esses três significados. So, in this case, for example, I'm sitting on the corner of the couch. Eu estou sentando no canto do sofá, tá? Agora, para quem gosta de futebol, né? E tem, às vezes, os escanteios ali, se você começar a reparar nos jogos em inglês que tem, né? Ali, enfim, a tradução simultânea ou que aparece as partes, assim, do rodapé em inglês, você vai ver que vai aparecer corner, né? Quando foi a bola para escanteio. Ou esquina. So, for example, she's waiting for you around the corner. Ela está esperando por você na esquina, ao redor da esquina, quando a pessoa está bem literalmente ali na esquina, tá? Roof, teto. Então, teto de uma casa, né? So, for example, be grateful that you have a roof under yourself. Seja grato porque você tem um teto debaixo de ti ou debaixo de você. Weather, tempo. So, the weather for everything, like cloudy, sunny, snowy, rainy, o tempo para tudo, né? Tipo, quando a gente fala de como tá, né? Então, chuvoso, tá ensolarado, tá chovendo, tá nevoso, enfim, nesse sentido, tá? Quarrelsome, briguento ou briguenta. Woman, mulher, singular, tá? And guys, today we're gonna talk about. Então, hoje nós vamos falar, pessoal, be a pleasant person. Seja uma pessoa agradável. And that's why I chose this place to record this devotional. Por isso que eu escolhi esse local aqui pra gente ler o devocional. Because I think it's more intimate. Porque acho que é um pouquinho mais íntimo than the office that we have, do que o escritório que a gente tem, não é mesmo?
Have you ever lived with a quarrelsome person? Você já viveu, já morou com uma pessoa que é briguenta, na casa de uma pessoa briguenta? I have already had roommates, já tive alguns colegas de quarto, colegas de casa, and they were all very different, e todos eles foram muito diferentes. But can you imagine that? Você consegue imaginar isso? It's very annoying. É muito irritante to live with a person that is quarrelsome. Morar com uma pessoa que ela é briguenta. King Solomon writes to us saying that it would be better to live on the roof than in the same place than this woman. E o rei Salomão, ele nos escreve que é melhor a gente morar no teto da casa do que morar com uma mulher que é desse jeito. Can you imagine? That's so rad. É muito radical. And we have an example in the Bible. A gente tem um exemplo na Bíblia. The Israelites, os israelitas, right? They complained all the time. Eles reclamavam o tempo todo. They were so annoying. Eles eram tão irritantes. Very, very annoying. Muito irritantes. To the point that when we read the Bible, do ponto que, quando a gente lê a Bíblia, I don't know about you, eu não sei você, but I just kind of like ask myself, eu fico me perguntando, how come? Como assim? What in the world? Como assim? You saw physically the food, the manna, você viu fisicamente ali a comida, o maná, and you're still complaining, você tenta reclamando? That's us. E é nós, basicamente, né? Even God was tired of them. E até mesmo Deus se cansou deles. And he wanted to kill them. E ele queria matar eles. And if Moses hadn't stepped up, e se o Moisés não tivesse, né, tomado uma iniciativa, to step up, tomar uma iniciativa, tá? And prayed and talked to God, e tivesse orado e falado com Deus, he might have done it. Talvez ele teria feito isso. Vocês já pararam pra pensar como que seria a história se Deus tivesse mesmo matado os israelitas no deserto, como ele queria ter feito daquela vez? I think the whole thing would be very different today. Acho que toda a história seria um pouco diferente hoje. Thankfully, he didn't do it. Graciosamente ou gratamente, ele não fez isso, right? Because we're not different. Nós não somos diferentes. We are pretty much the same. Nós somos os mesmos. And he's still merciful. E mesmo assim, ele ainda é misericordioso. And if you are a quarrelsome person, e se você é uma pessoa briguenta, you can become humble and meek, just like Jesus. Você pode se tornar manso e humilde, assim como Jesus. Jesus, he had every single reason to fight. Jesus, ele tinha todos os motivos do mundo para brigar. He walked with his disciples for 3 years. Ele caminhou com os discípulos dele por 3 anos. Most of us cannot keep up with friendships longer than that. Muitos de nós não conseguem ter amizades ou manter amizades acima desse tempo. If you have watched The Chosen, se você já assistiu The Chosen, come on, walk on the water. Eu adoro aquela música The Chosen. You can probably have a bigger picture of what it was like. Talvez você consiga até ter mais uma visão mais ampla de como que foi, né, andar com os discípulos. Not easy. Não foi fácil. Jesus, you were very patient. Jesus era muito paciente. I don't know you. Eu não sei vocês, but I would be very annoyed with the disciples. Eu ficaria muito irritada com os discípulos. They would be with us all the time. Eles estariam conosco todo o tempo. And they were just crazy. Eles eram malucos. Jesus had every single reason to complain. Jesus, ele tinha todas as razões para reclamar, fight e brigar com eles. But yet, he loved them. Mas ao invés disso, ele amou eles. He just loved them. Ele amou eles. Jesus, he taught them. Jesus, ele ensinava eles. And Jesus, he was so sweet that children wanted to spend time with him. Jesus, ele era tão doce que as crianças queriam passar tempo com ele. The children, they came to Jesus. As crianças, elas chegavam até Jesus because they wanted to be with him, porque elas queriam estar com ele. So I don't see Jesus grumpy. Eu não vejo Jesus murmurando, né, ranzinza. I see him sweet. Eu vejo ele doce, pleasant person, uma pessoa agradável. And I don't know you, but as more as we put ourselves into God's presence, we soak into his presence. Quanto mais a gente se coloca na presença de Deus, a gente suga
a gente se imerge nessa presença de Deus, we become more like Him, a gente se torna mais como Ele. That's why we are called children of God. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, because we imitate our Father, porque nós imitamos o nosso Pai. And we have Jesus, e nós temos Jesus, because Jesus, He showed us parts of the Father that we didn't know. E Jesus, Ele nos mostrou partes do Pai que nós não conhecíamos. So if you want to know a person, se você quer conhecer uma pessoa, just leave that person with children. Deixa aquela pessoa com as crianças. Because children are very honest. As crianças são muito honestas. If they want to spend time around the person, it's because that person is nice. Se elas querem passar tempo com uma pessoa, porque aquela pessoa é muito legal. So guys, let's pray. Vamos orar então, pessoal. Dear God, querido Deus, I thank you for Jesus. Eu te agradeço por Jesus. And His sweetness. E a doçura dele. I want to be humble. Eu quero ser humilde, meek, manso, and sweet, just like Jesus. E doce, assim como Jesus. I want to be a person. Eu quero ser uma pessoa that others like to have around. Que os outros gostam de ter por perto. So help me. Então me ajude. Holy Spirit. Espírito Santo. To have a thankful heart, a ter um coração grato, and to attract people, e a atrair pessoas, to your presence with my life, a sua presença com a minha vida. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Remember, you are the Bible that people are reading. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. So what kind of Jesus are you introducing, are you showing to them? Que tipo de Jesus você está apresentando, mostrando a elas? A grumpy one or a pleasant one? Um ranzinza, chato, murmurador, ou um Jesus agradável? That's it, guys, for today. I needed to take a picture. Preciso que vocês tirem uma foto, posta no Instagram and tag Inglês Para Nações. Coloca lá no Instagram e marca, então, Inglês Para Nações. And please like this video. Por favor, curta esse vídeo. Comment here. Comenta aqui embaixo. Nem que seja um coraçãozinho, um hello, ou só as keywords, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante e mande para mais pessoas. I see you tomorrow for our day 26. Vejo você amanhã para o nosso dia 26. Bye!